da imprensa, através do Leonel Baltasso, que nos abriu esse espaço para nós apresentarmos para muitos o que é a pitaia que muitos não conhecem. E o que a gente, através do professor Djalma, que é nosso assessor técnico da do nosso projeto, vai apresentar para vocês um pouquinho do que é a pitaia para os próximos 20 anos. O que ela pode oferecer a pequenos, médios e até grandes produtores. Então, eu vou deixar a professora vontade para explicar para vocês, depois eu posso também ter o Renato também, dar alguma explicação na hora que vocês explicarem. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: a pitaia veio para ficar, é a fruta, porque o pessoal fala, mas é a fruta do momento. Não, ela é a fruta do momento do mundo. Aqui ela está incipientemente no Rio Grande do Sul, muito para lá. Mas já, depois de para cá, aumentando o que a gente se propõe a fazer, dar uma assessoria técnica, fazer o que o pessoal produzir e comprar toda essa fruta para o café. Então, com você, professor. Bom dia. Bom dia. Nós vamos utilizar aqui o visual para conversar alguma coisa sobre pitaia. Eu vou procurar conduzir esses momentos onde nós vamos pensar pitaia para que vocês entendam realmente o que significa essa fruta exótica que está chegando, está se tornando abrangente em todo o mundo. A gente já se apaixona pela pitaia já pelo primeiro contato visual, né? Ela permite-nos nós comermos ela de maneira in natura e também ter ela na indústria como um alimento bastante saudável. Aí nós temos uma fruta que ela pode ter a polpa branca e pode ter a polpa de vermelho em todas as tonalidades até o roxo. E ela é uma planta muito bonita no pomar. Ela é onde podemos visualizar aqui ela em produção. Aqui nós temos uma flor da pitaia. Essa flor da pitaia ela é muito interessante. Ela tem o hábito de florir ao escurecer, após a entrada do sol. Ela é uma flor noturna e ela é polinizada à noite por insetos noturnos, né? E ao sair do sol ela já está polinizada. Então, o que é pitaia? Pitaia é conhecida como fruto do dragão por ela ter umas escamas. Ela é uma cactácea nativa das florestas tropicais da América Central, América do Sul, e foi adotada pelos países asiáticos. Nós temos uma pitaia nativa do nosso cerrado brasileiro. Essa é a fruta do dragão, ó. Então com essas escamas ela ganhou esse codinome de fruta do dragão. Então nós temos a pitaia baby, ou a pitaia do cerrado, que ela é nativa do nosso cerrado brasileiro. Ela é uma pitaia menor, porém muito saborosa, e ela já está em todo o mundo. Onde se encontra a pitaia no mundo? Hoje a literatura, por ser uma cultura exótica e nova, nós não temos assim uma literatura farta. Eu coloquei em ordem alfabética aí, ó: Colômbia, Costa Rica, Equador, Estados Unidos, Israel, Indonésia, Malásia, México, Nicarágua e Vietnã. Esses países aí hoje são altamente produtores. Notaram, principalmente a Ásia, o povo asiático come muito pitaia como lanche. Não é uma fruta assim, aquela fruta para se saborear em momentos especiais. Eles usam como alimento diário. Aqui no Brasil, São Paulo, ela está distribuída em todo o estado de São Paulo. Para onde ela chegou no Brasil, ela se desenvolveu no Brasil e foi adotada por uma região em Santa Catarina, a região de Turvo, Forquilinha e Sombrio. Hoje é um grande foco, quem quiser ver pitaias e boas pitaias aqui no sul, em Santa Catarina. No Pará, na cidade de Tomé Açu, Concórdia e Paragominas, hoje é um grande também ponto de produção de pitaia.
E lá a diferença da pitaia do Pará para a nossa do Sul, que lá produz todo ano. Um dos promotores de produção e de florescimento da pitaia é a luz, é horas de luz dia, né? Lá como nós temos 12 a 14 horas de luz dia, ela produz interruptamente os 12 meses. Aqui no Sul nós temos 4, 5 meses de produção, que é de dezembro a maio. Ela aqui dá por floradas, né? Ela dá 6, 8 floradas, né? Então nesse momento essa pitaia aqui é uma pitaia vindo do Pará. Para também falar assim de pitaia, vamos pensar aí na classificação botânica, ela é uma cactácea. Hoje nós temos comercialmente, nós temos 2 gêneros, né? Ilocereusa, Selenicereus. Nós temos as espécies, 4 espécies comercialmente viáveis. Aí existe alguma diferença em alguns pesquisadores nessa nomenclatura, mas é o Tatus, a Polymyxus, e a Megalanthus e a Cetáceos. Cetáceos é a brasileira, é a pitaia baby do Cerrado. Então, a Undatus é a polpa branca, a Polymyxus é a vermelha e a Megalanthus é a colombiana, que tem uma pitaia também muito apreciada, que ela é uma pitaia menor, casca amarela, produzida na Colômbia. E hoje, em termos de variedades, os melhoristas, os colecionadores estão trabalhando para que tenhamos diferentes variedades de pitaia, melhorando o teor de açúcar, melhorando o engrossamento da casca para comportar uma prateleira. Então, hoje já existe no Brasil e no mundo algumas pesquisas. Eu venho da Universidade Federal de Pelotas, Faculdade de Agronomia, lá nós estamos lá com um projeto de estudo na pitaia e também, juntamente com pitaias do Brasil, a Universidade Federal do Pará, nós estamos fazendo um elo de estudos para conhecer mais essa fruta e colocar uma fruta de melhor qualidade no mercado. Aqui nós temos um visual, então, das 4 variedades, né? Polpa branca, polpa vermelha, roxa em tonalidades, a casca amarela e a nossa do Cerrado. Pode passar. Estudos feitos com pitaia, pode-se usar ela como alimento, todas as partes. Chamamos de cladódios, é a folha, aquela palma, ele é muito usado pelo povo asiático. Os botões das flores é muito utilizado também. E as frutas, né? As frutas, inclusive a casca, ela é rica em compostos fenólicos e hoje também a farmacologia, a indústria farmacêutica está com interesse muito forte estudando, trazendo a pitaia para dentro da indústria de medicamentos. Mas o que nos faz divulgar a pitaia e os alimentos hoje que são ricos em antioxidantes, eles estão sendo muito procurados, né? Então, as pesquisas e as nossas dentro da Universidade Federal, nós achamos uma quantidade muito grande de compostos bioativos, compostos fenólicos e que nos faz da pitaia um alimento funcional. Aqui nós temos assim alguns estudos no mundo. Então aí nós temos alguns polifenóis que hoje são procurados nos alimentos, como são as beta-cianinas, as antocianinas, flavonoides e as fitoalbuminas e a vitamina E. Quando se fala nesses elementos químicos aí, nós temos certeza que nós temos um aporte rico em antioxidantes. Passa. Aqui são trabalhos científicos, como é encontrado no mundo hoje. A gente sempre, quando vem fazer uma divulgação, se um novo alimento ou qualquer alimento ele tem um bom aporte em termos de alimento funcional como antioxidante, a gente se baseia sempre na pesquisa, né, em artigos científicos que nos dão essa sustentação. Por favor. Aí mais um artigo. Aqui são os trabalhos que nós fizemos, nós identificamos, qualificamos pitaia na Universidade Federal de Pelotas, aonde nós vamos formando dados para ter informações sobre esse aporte funcional. Para frente. Aqui nós podemos a caracterização da fruta que nós
estudamos em 2018. Uma fruta, ela teve, ali nós tivemos as percentuais dela de polpa 71%, 21% de casca e 3,4% de semente. Chama a atenção dessa fruta, antes nós vimos ali na figura, e ali também, ela é uma fruta que, ao ingerir uma fruta dessas aqui, nós estamos ingerindo em torno de 2.500 sementes. Se nós pensarmos nas outras frutas que nós temos hoje no mercado, vamos pensar nos citros que usamos diariamente. Nós estamos atrás de vitamina C e estamos atrás de um aporte de energia, de glicose. Se vamos de uma banana, nós queremos a glicose, queremos a vitamina K e potássio. E quando nós chegamos numa pitaia, nós temos ela muito rica em aminoácidos, por ela ter essas 2.500 sementes, uma fruta média. Isso nos leva a dizer que se ela vai gerar 2.500 plantas, então imagino o que ela nos oferece como alimento. Já falamos dos antioxidantes, né? Para frente. Então aqui essa é a pesquisa feita dentro da Universidade Federal de Pelotas, no meu departamento, que é de Ciência e Tecnologia, da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel. Então ali nós temos compostos bioativos, capacidade antioxidante da polpa e da casca. Ali nós temos compostos fenólicos, 240 miligramas por 100 gramas, sempre essas são as unidades estudadas. Flavonoides, que é outro composto fenólico, 281 miligramas por 100 gramas. Aí na casca dessa mesma pitaia, ali temos na casca 245, na polpa 544 da roxa. E pegamos uma mais vermelha, então ela ficou ainda na casca 269 miligramas por 100 gramas, e na polpa ficou 515 miligramas por 100 gramas. Aí nós temos ela subindo em parede ou num palanque, né? É isso que a gente faz com uma muda, faz com que ele chegue a um topo de 1,40, que é a altura ideal para se trabalhar no pitaia. Nós temos aqui as folhas que nós chamamos de cladódio, são triangulares, suculentas, e elas exibem espinhos. Tem hoje o que os melhoristas estão fazendo, buscando variedades sem espinho. E nós temos essa suculência, a gente tem aí também nas ornamentação, nas plantas hoje bastante conhecidas, suculentas. Então ela é uma suculenta, né? Então ela tem esse lenho interno e tem essa parte suculenta que é para proteger. E essa parte aqui é comestível, o povo asiático se utiliza muito na alimentação. Para frente. A flor dela é uma flor grande, ela mede até 30 centímetros, é uma hermafrodita e ela floresce à noite. Para frente. Aqui já é uma flor que já foi polinizada, então ela está declinando porque ela já recebeu pólen. Desse momento aí, vejam interessante essa fruta, desse momento aí até a colheita do fruto são de 35 a 40 dias. É muito rápida a produção dela, é muito atrativo, uma planta que nos dá uma resposta muito grande quando cultivamos. Aqui nós pensamos assim, em época de plantio, vamos falar no sul, primavera, verão e outono. Ela enraiza em 4 semanas, é necessário se fazer um desguaste e conduzir ela num palanque ou num moeirão, e temos que fazer algumas podas para nós. Ela é muito agressiva no ambiente, ela cresce muito, então para produzir esse manejo de poda é importante. Algumas no mercado hoje, elas precisam ser polinizadas manualmente, e outras se autopolinizam. Ela, quando a gente fala em cactácea, nos remete a uma terra árida, e a gente imagina, se uma planta muito rústica, é só largar lá. Não, ela precisa de muita adubação, porque ela responde a essa adubação, ela produz, ela nos devolve frutos. Aqui nós temos uma recomendação
para pequenas e médias propriedades, basta um meio hectare, já é viável dentro de uma pequena propriedade. O espaçamento que a gente recomenda mínimo para essas pequenas propriedades é um espaçamento de 3,5 por 3, e ela vai nos dar em torno de 825 palanques por hectare. Se coloca 3 mudas por palanque, nós vamos colocar no hectare quase 2.500 mudas. Para o plantio, logicamente, precisamos ter uma correção de solo, e a gente fixa no palanque. Primeiro coloca um palanque, tipo um moeirão, aí faz uma montoa em volta, fazendo um ambiente fértil e fofo, né? E de início se coloca a matéria orgânica e se trabalha com fósforo e com silício para a arrancada inicial dela. Aqui nós temos um plantio. Ali nós temos uma montoa, nós temos os palanques ali, e elas estão ali sendo conduzidas, amarradas, conduzida para o topo, né? Não deixar ela esparramar. Nós queremos ela lá em cima, lá que ela vai produzir a 1,40 m, 1,50 m. Ao lado lá está sendo preparado já mudas para frente. Aqui novamente uma planta estabelecida. Aí nós podemos ver também, aí nós temos sistema de espaldeira e sistema de palanque. Nós recomendamos palanque. Vamos em frente. Colheita. Então aqui, como eu falei antes, 30 a 40 dias após a floração, depende da região que a gente estiver, nós estamos aptos a colher ela. A duração do fruto. Então, duração do fruto aqui, o que a gente diz, né? Que é uma fruta que precisa de assistência, uma fruta que precisa ser conduzida em termos de nutrientes, em termos de sanidade, e serão esses tratamentos que nos dará uma vida útil maior ou menor. Mas ela, assim, fora de câmara fria 2 semanas, em câmara fria 3 semanas, é o que se deposita ela, depois ela vai para o mercado. Aí nós temos uma fruta bem madura, assim, esse seria o ponto do passarinho aqui, que ela está com o seu teor de açúcar no auge, né? Para frente. Aqui agora que eu quero falar em viabilidade econômica, que vocês entendam. Eu fiz uma contagem nessa planta aqui. Eu contei quase 20 flores ali, ó, nessa meia planta. Multipliquei por 2, seria 40, eu dei uma queda ali e fiz uma contabilidade de 30 flores com viabilidade de 30 frutos para frente. Então pensamos lá o seguinte, aqui no sul tem 8 floradas, ok? Uma florada daquelas ali, da foto, me deu 30 frutos. Peso médio desse fruto, 350 gramas. 30 flores vezes 350 gramas, 10,5 quilos. Numa florada, um palanque. Então, 8 floradas vezes 10,5 quilos, que seriam 8 floradas vezes 10,5 quilos, 84 quilos. Então, qual a viabilidade de produzir por hectare nessa condição dessa planta aí? Multiplicamos os 835 palanques que nós antes apresentamos, que é o ideal dentro de um hectare, vezes 84 quilos, é possível nós produzir 70 toneladas por hectare com essa planta, e já está sendo produzido em Santa Catarina coisas muito próximas a isso aí, e lá em Tomé Açu, no Pará também. O mundo aí produz também uma quantidade muito grande. Então, devido às vezes assim, ser uma planta nova, a gente não tem na literatura esses números, então eu me apossei com uma foto dessas aí e fiz esses cálculos, né? Uma fruta é pequena, média, pequena com 350 gramas, aqui deve estar pesando por aí, e algumas mais, podendo chegar a mais de 1 quilo. No sul do estado, perto de Jaguarão, eu produzi de 1,30 kg. Uma pitaia polpa branca. Então, com isso aqui, eu começo a formar uma ideia para os senhores.
se é ou não é viável plantar pitaia. Vamos mais um slide. Bom, aqui vamos fazer outra interpretação da viabilidade econômica. Então, o que nós precisamos para implantar ela? Né? Moelões de eucalipto. É abundante na região sul, cada um tem o seu custo, tem os seus moelões. O custo das mudas, né? Para ter uma produção daquelas ali, mas será? Eu tenho dúvida se eu produzo 70 toneladas. Depende do estudo que nós fizermos previamente, depende da proposta que nós tivermos para esse pomar. Nós precisamos de mudas certificadas, mudas uniformes, porque há uma confusão muito grande que apenas uma parte ou apenas uma folha de pitaia é uma nova muda. Muda tem uma concepção de sanidade e de seleção. Então ali nós temos ali mudas certificadas, uma adubação inicial equilibrada, dependendo do solo, não botei esse custo ali, uma produção a partir do primeiro ano. Esse é o momento de plantar pitaia, início de setembro. Se nós pegarmos uma muda dessa e botar no solo, já em fevereiro nós vamos comer fruta, nós vamos ter para a nossa apreciação algumas frutas. 6, 8 meses depois. Para você não trouxe ela. Ainda não. Então, gente, a partir do outro verão, né, plantamos agora em setembro, no verão nós já vamos prová-las, e aí no outro verão nós já estamos produzindo fruta. Então ali o que aqui na nossa região, o que nós tivemos já para ir no segundo e terceiro ano, que seria no outro verão e no outro? 5 a 10 toneladas, no quarto ano ela cresce para 15 e lá no quinto ano ela já está produzindo 30 toneladas facilmente na nossa região. Bom, se é bom negócio, eu deixo a apreciação dos senhores aí o seguinte, né? O preço de venda hoje, que estão praticando por quilo, depende de cada um ir na busca desse mercado, né? Aqueles que têm um mercado, um acesso ao seu pequeno mercado, ele pega R$10. E aquele que vai plantar mais em abundante, que vai fazer uso da logística de empresas especializadas, a partir de R$4 as cooperativas estão pagando. Né? Eu um dia proferindo uma palestra dessas e aí um cidadão levantou lá no fundo me perguntou, sim, é isso que está, então ela é viável, mas tem que cuidar dela, né? Então, aqui no Brasil nós temos aonde a gente fizer um estudo, conhecer a nova agricultura, principalmente a flora exótica, eis aqui uma grande oportunidade. Nenhuma fruta hoje nos dá uma viabilidade, uma rentabilidade dessa de pagamento em um valor por quilo. À frente. Ali um viveiro também, já aqui no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, né? Um viveiro especializado em pitaia. Então, esse é um grande conceito, né, que nós damos para nós atingirmos um sucesso, é ter uma muda equilibrada, porque ela tem uma variabilidade genética muito grande, a pitaia, e se nós selecionarmos bem, nós vamos ter a garantia de ter uma fruta com um valor físico-químico, uma capacidade físico-química conforme a gente busca. Para frente. Então, aí nós temos aí Pitaias do Brasil, né? Que é essa empresa que hoje é referência no Brasil e no mundo, falando-se em mudas de pitaia e compra da fruta. Então, possibilitando fazermos um cálculo de viabilidade econômica com a certeza de venda dessa fruta. Para frente. Eis aí, então, mais uma atração visual que possa se fazer em pitaia. Ela, desde o consumo in natura, ela tem vários usos, por favor. Inclusive, cerveja, né? Aqui nós temos uma Dragon Fruit. Essa aí é uma cerveja experimental feita dentro da Universidade Federal de Pelotas. Muito boa, diga-se de passagem. Ok. É um trabalho que eu conduzo na minha tese de doutorado, que é a produção de cerveja, cerveja por malte de arroz. Eu defendo essa tese e junto com essa cerveja por malte de arroz, eu incluí a saborização da pitaia.
isso aí, eu espero ter feito assim uma breve apresentação do que é a fruta, do que é o negócio, e estamos, juntamente com o Jorge e o Renato, à disposição para responder às perguntas. Tem experiências que vai de combater? Muito bem, boa pergunta. Ela é uma... Hoje nós temos aí essa... Para pequenos produtores, temos esse mercado aí de frutas orgânicas, né? Ela se adapta muito bem, porque ela reage muito bem e produz muito bem com resíduos vegetais, seja esterco, seja qualquer tipo de resíduo, sempre chamando a atenção que a gente conheça o conteúdo nutritivo desses resíduos. Ela é uma planta que até hoje o grande problema é a formiga, mas é um problema sanado pelos produtores, né? A gente tem danos pela formiga, e algumas doenças fúngicas que nós encontramos na região aí, que é a antracnose, mas ela tem aquela suculência em volta do lenho, que é para proteger. Então, ela mesmo sendo atacada, ela reage e segue produzindo. É uma planta de fácil manejo em termos de doenças. Pode consorciar, eu diria assim, né? Não teria nada que contraindicasse nós fazer um sistema de consorciação com outros dentro do pomar, né? Aqui a nossa colheita vai ser, né, ela começa a florar em dezembro, 30 dias depois, janeiro, ela começa na nossa região. O senhor tem alguma informação, porque eu estou consorciando lá, eu plantei a minha, como você sabe, tem 2 meses e pouco, né? Eu estou plantando essa semana, no meio dela, dos corredores, mamão. Muito bem. O Kleber Baiano veio para assistir a palestra, para conversar com nós sobre pitaia. Parabéns pela sua vida, muito obrigado, né? Obrigado pela pergunta. Eu já vi aqui onde foi em Forquilinha, eu vi um plantio consorciado com mamão. Não tem nada que for contraindicado. Tomerso também, a informação aqui. Está em um clima aqui que cai muita geada, ela se adapta bem. Bom, a pitaia é um tipo de planta que a gente tem ela lá nas terras áridas e tem lá também no Vietnã, dentro das valetas de água. Eles fazem um camaleão e plantam ela dentro. Ela tem assim uma adaptação muito interessante. Ela não gosta de encharcamento. O local onde ela está tem que estar imitando aquela árvore onde ela teve sua origem. Ela tem que ter oxigenação nas raízes. Enquanto a geada, a gente aconselha plantar ela sempre assim, nesse início agora, setembro, outubro, novembro, para que quando chegar a geada do sul aqui, ela já esteja bem estabelecida. Mas a geada chega no primeiro ano, dá uma pegada nela e ela reage, e já no segundo ano ela não sofre esse impacto de geada. Assim, aqui na região sul, observações ainda não oficial, não é um dado de pesquisa, nós perdemos uma ou 2 floradas para Santa Catarina. Santa Catarina nós temos de 8 a 10 floradas, aqui eu identifiquei nas minhas lá apenas assim 6 a 7 floradas. Mais produtivos e... Uma observação, professor, esse ano como veio aquele frio aqui, Santa Catarina que sempre fazia de 8 a 10, esse ano veio para 5 fora. Então às vezes essa queda de pode influenciar um pouco em alguma coisa. Na florada. Então essa temperatura aí que for muito baixa, né, nós podemos perder em florada. Não que ela vá atuar na florada, que já não tem mais flor na época da geada, né? Mas então faltou aquela energia da luminosidade, do calor, ela então baixa um pouco isso aí. Mesmo assim, com todo esse aporte aí que a gente viu que ela possa produzir, a gente compensa com tratamentos em termos de produtividade. Pergunta. Qual o comportamento dela de produção aqui no sul em estufa, no caso, dentro de estufa e no período do inverno? Bom, vamos falar em viabilidade. Nós estamos falando em coisas concretas. O seguinte, nós temos aqui a pitaia, nós temos esse cladódio aqui assim,
ele chega a atingir a mais de 1 metro. Quando a gente entra num pitalhal para ver se ele é sadio, ele não segmenta, né? Senão, se ele picoteia, ele vai fazendo aos pouquinhos, é porque às vezes ela está com algum estresse. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que cada ponto desse aqui de ter um espinho é uma gema. Num cladódio de 1 metro, a gente chega a encontrar 80 gemas dessa por banda. Multiplicando por 3, vai para 240 gemas num cladódio desses aqui. Cada gema dessa aqui é viável produzir uma flor e um fruto, e algumas brotações novas. Sempre o equilíbrio hormonal dessa planta é para que cada gema dessa aqui produza mais frutos do que folhas, né? E qual é a vida útil de uma folha dessa aqui? Qual é a vida útil dentro de um pomar? 3 anos. Então vamos fazer uma conta simples, assim, que a gente está buscando conhecer. 240 gemas. Vamos dizer que 50% delas sejam para frutos. Sobrou 120. Vamos tirar 30% de aborto dessa aí, só para 90. 90 vamos dividir por 3 anos, vida útil desse cladódio. Isso para chegar na sua pergunta. Seria 30 frutos por ano, um cladódio que nós poderíamos produzir. Multiplicado por 300 gramas, seria possível nós tirarmos, é viável nós tirarmos num cladódio desse aqui até 10 quilos. Então, com isso aí, eu estou querendo mostrar o potencial dessa planta, e que nós ainda temos que descobrir ainda esses tratos, como aqui no Brasil eu não conheço nenhum plantio ainda em estufa, tem iniciativas por aí, mas em produção acho que não. Então é muito alta a possibilidade deles que tu dentro. Professor, nós temos em Novo Hamburgo uma em teste. Tá? Então assim, até o momento faz 4 meses que foi plantada essa pitaia embaixo dessa estufa. E está demonstrando hoje, a gente está com o estudo, isso está tudo o crescimento dela foi uma coisa esplendorosa. Ela já está praticamente em 4 meses, toda a parte em cima já brotada para poupar. Não, porque assim, a minha dúvida é a seguinte, em Israel é uma região que também tem baixas temperaturas. E eles têm produção em estufa. Aí aqui, por exemplo, tem um período que ela solta florada. Isso. Que é um período mais quente. Isso. E em estufa, tem algum estudo que prova que no período do inverno ela soltou o botão e produziu fruto? Ainda não, que o nosso, por exemplo, é o primeiro ano que vamos passar o primeiro verão agora. Que vai acontecer depois desse verão. Vamos responder um pouquinho diferente. Desculpe que o indutor de floração de uma pitaia são horas de luz. Então, se nós fizermos uma estufa e conduzir a luminosidade lá dentro, as ondas de luminosidade, nós vamos mexer nesse período aí. Então, aqui já tem estudos aqui de a gente pegar lá, se ela entra em floração em dezembro normalmente, uns 30, 60 dias, tem que ser bem intuitivo, ainda não temos uma resposta, a gente der um aporte de mais 4 horas de luz por dia nela, certamente nós teremos uma antecipação de florada. Então, dentro de uma estufa, se nós fizermos um ambiente totalmente artificial e conduzir ela, que ela dê resposta a seus indutores de produção, que é estresse hídrico e a luminosidade, certamente a gente conduzirá ela. Na realidade, Israel, não é estufa, é uma quebra de insolação. Israel tem uma quebra de isotopos, eles usam um tapume amarelado, não plantam no chão, eles fazem um leito de compostagem, tipo uma hidroponia, fazem O que a gente sabe, fora isso que a gente sabe de Israel, é que em Israel a vida útil dela, por ser só em meio de composto, ela não é tão grande.
Então eles não plantam 4 mudas numa eles plantam uma, no outro ano eles plantam outra, no outro ano, para ter uma renovação também nessa planta. Mas a gente também não sabe se com a forma que eles fazem a poda, porque o segredo da pitaia está na tesoura. É como você vai podar, como você vai conduzir o seu pitaial. Se você tiver uma boa poda, nós vimos ontem, casualmente, aconteceu uma coisa completamente atípica dentro do pitaial aqui no Rio Grande do Sul, que também foi atingido pela geada, mas o problema dele não era geada. Qual é a cidade? Aqui em Itabaí. Que era pertinho, mas nós vamos voltar. O que acontecia aqui é o seguinte, às vezes as informações elas chegam de uma maneira não completa. Então, a gente colocou ali que temos 4 tipos de poda em pitaia. Tem uma poda de condução, tem uma de formação, tem uma de limpeza e tem uma de produção. O que é a de produção? Tirar a pontinha ali. Então isso aí o produtor diz, olha, tira a pontinha que ela passa a produzir. O que significa tirar aquela pontinha ali? É tu tirar o meristema de crescimento e tu está induzindo a ela a retornar, não seguir para frente aquele cladódio. Então te preocupa com as gemas, né? E ele fez, e aí quando ela vai se preocupar com as gemas, ela vai florar se essa pontinha deverá ser tirada na hora certa, quando em novembro, porque ela vai entrar em florada em dezembro, corta a pontinha e ela vai engrossar e largar flores. Ele fez agora na entrada do inverno. Então não tem sol para ter frutificação, ela colocou cada gema daquela de cima a baixo, ela colocou uma brotação. Então aquele cladódio, aquela parte ali, bota fora que ele vai ter que iniciar do zero. O cuidado que a gente tem tomado na pitaia do Brasil, se pegar pessoas como professor, que está dentro do processo, para a gente ter um estudo, porque hoje a internet é uma coisa, ela é muito boa, a rapidez dela é boa, mas o que dá de desinformação ao mesmo tempo, e cada um lê e passa para o vizinho que aquilo ali é a melhor coisa do mundo. Então começa a criar o que não existe. E na realidade tem que ter um estudo real do processo. A senhora? A minha pergunta veio de encontro que eu sou uma vítima dessa informação de internet, como não tenho formação também, eu tenho contato com o Jorge inicial, fui fazer a experiência, foi indo muito bem. E aí veio essas informações dentro da internet, corta a pontinha. O outro não sei o que. Eu fiz mais ou menos sem querer na época certa, mas eu não soube identificar 2 pauladas que a plantação tomou, que foi aqui na região de Porto Alegre. Uma foi a geada, o vento de 100 e poucos quilômetros por hora, que desmanchou o galpão, tudo. Não derrubou, elas ficaram inteiras, mas tomaram umas pedradas de granizo, que também abriu uns buracos, ela se regenerou e foi, passou aquilo de superamos, vamos longe. E aí veio geada. Eu não sei se foi algum corte de poda, se foi a bactéria, daí entra para ler, todo mundo manda, sacrifica todo o calóide. É a ferrugem, é a doença da podridão. E eu não sabia se era um susto da geada, se aquilo deu aquela, apodreceu, e se ia secar. Algumas eu esperei e secou. Outras eu sacrifiquei uns bichos desse tamanho e me arrependi porque joguei no campo para ver o que ia acontecer e ele está lá enraizando e não morreu e não apodreceu. Então, diferenciar a podridão da doença da ferrugem que eu estava falando, se foi um susto da geada, essa dificuldade só com o engenheiro agrônomo mesmo, né? Porque o que acontece é o seguinte, né? Corto, não corto, deixa evoluir, vai apodrecer o pé todo, né? Acontece o seguinte, né? Uma planta bem nutrida, bem podada, onde nós temos raios de sol entrando nela, nós temos ventilação trocando aquele ar ali, ela dificilmente ela vai ter uma doença muito danosa. Aqui eu falo doença fúngica. E se ela tiver bem nutrida, ela vai reagir. Então, em pitaias, não se preocupe com o ataque de fungos, de querer erradicar. Basta uma cauda aí que está dentro dos princípios orgânicos, uma cauda bordaleza, uma sulfocálcica, e hoje tem outros produtos aí. Na entrada do inverno, ou naqueles momentos que a planta possa estar estressada no final de colheita,
São momentos em que ela está estressada. Imagina, ela dá uma florada, a segunda, a terceira, até a 10ª, ela está totalmente estressada. Então, nesse momento, é importante a gente passar uma pulverização de uma calda portuguesa. Eu ia passar nesse momento, não seria agora, eu deveria agora... Não, agora seria, porque agora ela está com muita plantação nova, então ela precisa de vigor, né? Nesse momento agora, os plantadores aí, ó, potássio, nitrogênio, silício e cálcio, ó, nós precisamos de um vigor nessa plantação, e agora em novembro nós precisamos de energia para botar fruto, né? Aí precisamos de outra situação a base de fósforo. Uma dúvida, adubação no final, próximo do final das últimas floradas, ali onde está saindo o período para chegar próximo da entrada do inverno. Ok. Recomenda-se uma adubação nela? Recomendo. Um dos fertilizantes que nós temos ali, o potássio, é um indutor de florada, né, de floração, de produção. Então seria um momento lá no fim, quando está encerrando, tira aquele potássio, deixa ainda uma meia dose de fósforo para ela continuar com energia e dá-lhe nitrogênio para ela, sinaliza para ela que nós queremos folhas nela, que nós queremos cladóides. E aí depois no inverno deixamos ela quieta. No final do inverno, aí no inverno tinha os tratamentos, né? E no final do inverno fazer esse tratamento também aí para de vigor dos cladóides. Uma das perguntas que sempre a gente ouve, qualquer fruto, enfim, que se vá começar a produzir, é uma garantia de venda, de encaixar essa produção no mercado de trabalho, no mercado, no caso, para venda, né? Assim, que nem, por exemplo, assim, eu sou de uma região que tem muita plantação de fumicultor, que se tem uma empresa, as empresas que dão uma garantia que a produção ali, bem ou mal, tu vai, né, conseguir vender. Então, no caso da pitaia, hoje, não sei se seria só essa pitaia do Brasil, Encruzilhada do Sul ali, Amarafador. A região aqui de Rio Pardo, lá acima, aqui nós já temos vários produtores. Então, o que a gente faz? A pessoa que tem uma produção de meio hectare para cima, tá? Que a gente faz essa assessoria, a gente faz uma assessoria através do professor, meio subsidiado um pouco do produtor, um pouco pela gente. Tá? E mais todas as coisas que vão sendo de melhorias vão sendo passadas, a gente faz a venda dessa muda e nós damos a garantia de compra da fruta, tá? De toda a fruta. Ela tem uma escala de fruta para vender in natura, depois tem para beneficiamento dela. Tá? Então nós temos assim, hoje já temos em torno de 70 mil mudas no Rio Grande do Sul, que não tinha nada há 2 anos atrás, que já está sob o nosso guarda-chuva. Agora, terminando a feira, nós estamos em torno aí de 100 mil mudas para entregar esse ano. Aqui isso tudo fica sob o guarda-chuva da gente. Por que ainda é viável, desculpa, Jorge, por que ainda é viável plantar para os 20 anos que nós vamos responder aqui agora? Hoje, só está comendo pitaios curiosos. Aí, começando a descobrir também aqueles que são adeptos de alimento funcional. E não sobra nada para a indústria ainda. A indústria não tá tendo acesso ainda à pitaia, porque não existe. Então, nós pensamos assim que esse mercado, essa demanda é crescente. Hoje, se tiver, eles estão hoje aí com um aparato para buscar fruta lá no Pará, e hoje, conversando ainda com o Jorge aqui, ele está deixando entregar em várias capitais aí por falta de frutos. Então, um grande momento, nós estamos num grande momento, numa grande oportunidade aí para pequenas e médias empresas em ter um aporte econômico aí melhorado com uma produção de pitaia. Você tem mais alguma pergunta? Pode ser mais uma planta que possa? Não, deve ser mais uma planta que possa. Porque ela, além de tudo, a gente tem um exemplo lá no sítio, o doutor com uma muda, outro com duas, daí com 4. A de uma muda ainda está lá com um galho 2. A de 4 já colocou, já não. E ela já tem uma disputa entre ela na subida. Entre ela, entre as plantas. E a forma de
pouco mais rápido dos outros mais. Sempre da mesma variedade? Sempre da mesma variedade. Não dá para misturar a variedade. O senhor Renato estava falando de Israel, eu estive lá agora em fevereiro e eu conheci um rapaz, ele planta banana lá e ele estava com 50 postes de madeira, ele planta 2 mudas por poste e ele poda a cada 25 a 30 centímetros, ele corta e planta a muda lá. Eles adubam muito com esterco de vaca, muito adubo orgânico, galinha. E eu vi uns sacos lá de adubo, mas como estava em área, eu não entendo, eu não sei que adubo era aquele, né? Químico. Então eu vi isso num produtor lá. E a distância que ele planta é 4x4. A distância, quanto maior a distância, melhor tu vai ter insolação. A gente fala 3,5 por 3 ou 4. Eu foco sempre no 4 por 3, que vou aumentando a produção, tu tem que andar de trator, não vai andar de carrinho de mão. Até meio que tá, tu anda de carrinho de mão. Depois dali em diante, mais adiante, tu não vai mais andar de carrinho de mão. Quando tem 4 hectares, 5 hectares, tu não pode mais andar de carrinho de mão. Dessa vermelha tem várias variedades. Qual seria a mais indicada? Hoje nós estamos procurando, nós além de ter uma que está produzindo bem, essa fruta aí, a gente também está fazendo estudos e vamos fazer cada vez mais, né, professor? Para chegar numa fruta, por exemplo, que tem um engrossamento de casca maior, para ter mais durabilidade de partilheira. Então esses estudos nós estamos fazendo para chegar numa fruta exemplar. Que menos praga daquela, que dê mais durabilidade na prateleira. Isso tudo com o tempo vai ser repassado. A Pink entra nessa turma das A Pink, assim, ela é muito boa de pólen. Ela foi bem lá para mim. Assim, ela é muito boa de pólen, mas em termos de fruta, a fruta é menor. Então, quando tu já no gente, por que eles plantavam bastante? Porque eles queriam pólen na roxa. Então, ela é muito boa de pólen, mas não é boa de produtividade. Essa vermelha que você fala é a Nicarágua? É a Nicarágua? Olha, hoje a gente fala, quando fala em vermelho, nós vamos falar em gênero e espécie, né? Então é a Polyrhizos ali, né? Então está identificado tudo isso aí. Então essas variedades hoje aqui no Brasil nós não temos reconhecimento ainda. Nós temos um grupo aqui, nós temos um moderador dele, o grupo de pitaias do Brasil aí, onde se preocupa muito com essas identificações, né? Nós temos colecionadores identificando, né? Então nós temos essa que é do mesmo gênero, da mesma espécie, as nicaragüenses, elas têm mais espinho, né? E elas têm frutas boas ali. Temos que avaliar a produtividade. Nós ainda não temos assim uma indicação ainda para dizer, olha, vamos por essa ou por aquela. Então nós temos algumas na Nicarágua. Pitaia Brasil, qual a compra de vocês em relação à pitaia orgânica e à pitaia convencional? Esse é um tema bastante discutido. A briga é grande. Hoje o pitaia no Brasil ainda não está fazendo, o mercado ainda não está fazendo isso, atende o mercado e não está exigindo isso ainda. Eu pergunto porque eu fui numa outra palestra, que encontrou a melhor produtividade, a combinação de adubação orgânica, seja ela bovina ou de ave, com química, onde se encontrou a melhor produtividade. Hoje, de tarde, eu convido vocês, ou de tarde eu fazer uma palestra técnica lá, onde é que é? Na casa da GCT, dos técnicos. Nós vamos entrar bastante nessa discussão. Uma palestra mais técnica. Vamos fazer uma palestra lá e convido até vocês a participarem das detalhes. Ele já entregou o continente, ele tem uma palestra. Eu tenho uma consulta.